E aí, pessoal do oitavo ano, vamos aí entrar aí em um momento histórico bastante importante, que também é conhecido como Império Napoleônico. Porém, antes de adentrarmos aí nesse grande período que foi o Império Napoleônico, é importante que a gente veja qual era a situação aí da França após a Revolução, né? E a gente vai perceber que com a volta dos girondinos, né, que era aquele grupo, né, aquele grupo que a gente conheceu, que não eram a favor de revoltas radicais, né, que eles eram mais a favor de algumas mudanças na sociedade, diferente dos girondinos, né, eles vão ali retornar ao poder na França, com o final do período revolucionário, né? E aí eles vão estabelecer algo que ficou conhecido como diretório, né? Seria o quê? Seria uma forma de governo com a qual eles criaram, né, uma nova constituição, né? E esse diretório ele ia ser composto por alguns, né? Por apenas alguns representantes, né? E ali na França. E com esse governo, né, em forma de diretório, foi para conter, né, novas rebeliões ali no território francês, né? Então os girondinos eles estavam com medo, né, dos jacobinos se revoltarem, tentarem ali realmente formar uma nova rebelião, né? E é dentro desse contexto de luta para conter as revoluções, né? Que a figura do Napoleão vai ser importante, né? A gente tem aqui na tela como características do diretório, né? Que era uma forma de governo que priorizava principalmente controlar, né? As revoltas populares, então eles eram contra as revoltas populares, e aí, nesse diretório, quem que vai predominar vai ser, né, a alta burguesia, né? A principal característica aí dos girondinos, né? E aí é nesse contexto que a figura do Napoleão, ele passa, né, a ganhar destaque, né? A princípio, uma figura aí é, é, que causava empolgação aí dos franceses, principalmente porque ele era um ótimo general, né? Tinha o quê? Tinha 30 anos, né? E já tinha conquistado vários territórios aí no mundo, né? E aí o que é que vai acontecer? Nesse período, a classe, né, da alta burguesia, eles começam a procurar, né? Eles começam a procurar alguma forma para conter ali o equilíbrio da sociedade. E aí, sabendo aí que a figura do Napoleão vai ser bastante aceita pela população francesa, eles utilizam aí a figura de Napoleão Bonaparte como um modelo de controle, né? Vamos utilizar aí a figura do Napoleão, né? Uma figura de um homem forte, né? É uma representação tão sonhada aí pela burguesia. Então, a figura do Napoleão representaria, de uma certa forma, uma paz e uma ordem na França. Então, é aí com outro acontecimento, né, chamado golpe do 18 Brumário, a gente chama de golpe, né? Porque é no 18 Brumário que Napoleão vai dissolver, né, o diretório e vai criar um consulado. Então, isso quer dizer o quê? Que a, a partir dessa figura aí facilitada, né, aclamada, né, de um bom general, né, a partir do apoio da alta burguesia, Napoleão ele vai dissolver o diretório, ou seja, ele vai acabar ali com o diretório e vai criar o consulado, né? Ele vai criar ali o consulado, que seria ali uma nova forma ali de controlar
o poder na França, né? Então, nessa parte aí do consulado, passando-se aí um período, o Napoleão ele vai achar por bem criar uma nova Constituição, sabendo que a figura do Napoleão estaria voltada principalmente aí para a centralidade e para a ordem da França, né? Já que não queriam se falar mais de revolução. Então, o Napoleão ele foi aclamado, ele foi apoiado pela alta burguesia, né? E aí ele já vai começar a pensar, né, em novas formas de governar, né? A partir aí desse período na França. Então, ele vai começar a pensar em reformas para que a França ela comece a se desenvolver após a Revolução, né? Ele vai buscar o quê? Institucionalizar, né? Percebam esses pontos em destaque. Institucionalizar, criar instituições, né? Que centralizassem o poder. Ele vai organizar a cobrança dos impostos. A princípio era uma coisa boa, né? Já que a Revolução ela partiu dos altos preços aí e os altos impostos, né? Ele começou a priorizar a construção de obras públicas, né? Temos aí também o banco aí nacional francês. Ele vai aprovar um código aí, vai ser uma das principais aí características do Napoleão, né? Porque pensando em reformas, ele vai aprovar um código, né? Um código civil, que também a gente conhece como novo Código Napoleônico. Então, o que é que teria aí nesse código, né? Vamos aqui perceber nesse esquema. O novo Código Napoleônico, né? Eu fiz aqui esse esqueminha para ficar melhor para vocês entenderem, né? Nesse código, ele queria o quê? Primeiro, ele queria, né, deixar ali por escrito, né, frisando a igualdade dos cidadãos perante a lei, né? Ele continuou tendo aquele mesmo discurso ali da primeira Constituição. Então, ele vai querer a separação da igreja do Estado, o fim dos privilégios feudais, o direito à propriedade, né? Só que aí vai ter um detalhe. Dentro desse novo Código Civil, a gente vai perceber, né? Eu até coloquei como onda conservadora, né? Então, ele vai ter um pezinho aí no conservadorismo. Por quê? Né? Sabendo que o Napoleão, ele foi ali colocado, né, na direção ali da França, principalmente para conter essas rebeliões, o que é que ele vai fazer? Ele também vai proibir aí as organizações de protestos, né, contrários ao governo. Ele vai proibir a criação de associações, de sindicatos, né, que não é diferente do que a gente vê aí, tá bom? E aí ele não vai querer reconhecer a igualdade social entre homens e mulheres. Então, o que é que vai acontecer? Não vai modificar muita coisa, né? Já que a partir ali da declaração do direito do homem e do cidadão, a mulher ali estava realmente a par, né, desses direitos, infelizmente, né? Então, Napoleão aí não vai dar destaque ao reconhecimento da igualdade social entre homens e mulheres. E ainda vai querer que aquilo que os jacobinos tinham frisado, né, em relação à escravidão nas colônias francesas, né? Ou seja, os jacobinos queriam o fim da escravidão ali nas colônias francesas, o que é que o Napoleão vai fazer, né? Como ele tinha aí a grande característica era de um expansionista, né? De um, entre aspas, conquistador de terras, de povos, ele vai retomar aí a retomada da escravidão nas colônias francesas, né? Então, aí estava destacado principalmente o que consistia o novo código, né? O Código Napoleônico, ele vai ser adotado aí em grande parte da Europa e em alguns estados posteriormente norte-americanos, tá bom? E aí depois da Revolução vai vir o Império, né? Então a gente pegou
e já conheceu o que aconteceu, a gente teve um conhecimento aí sobre o que aconteceu depois da Revolução, destacamos aí esse período de consulado, né? Um período de consulado, o qual o Napoleão Bonaparte, ele governa a partir do consulado, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer quando ele realmente se torna um imperador francês.